Você está deixando a vida passar. E talvez o mais desconfortável de admitir seja que você percebe isso em silêncio, mas prefere chamar de maturidade. Teve um tempo em que você dizia sim, sem pensar tanto, sim para o primeiro carro, mesmo sem saber se conseguiria pagar todas as parcelas. Sim para trocar de emprego sem ter garantia de estabilidade. Sim para mudar de cidade, começar um relacionamento, iniciar um projeto, sem ter certeza se daria certo. Você não tinha todas as respostas, mas tinha impulso. Não tinha segurança, mas tinha disposição. Existia uma energia quase imprudente, mas profundamente viva. Você não estava tentando proteger o que tinha menos porque quase não tinha nada. Você estava tentando construir. Depois dos 30, alguma coisa começa a mudar de forma quase imperceptível. Você começa a analisar mais, calcular mais, prever mais cenários negativos. O que antes era entusiasmo vira cautela. O que antes era curiosidade vira preocupação. Você começa a se perguntar se vale a pena, se é o momento certo, se não é arriscado demais. E sem perceber, a pergunta que guia suas decisões deixa de ser e se der certo e passa a ser der errado. Não é que você tenha ficado menos capaz, é que você passou a ter mais a perder. E quando o foco da vida vira preservar, qualquer movimento parece ameaça. Aos 20 anos, errar fazia parte da narrativa. Era quase esperado. Aos 30 e poucos, errar parece atraso, parece incompetência. Parece que você deveria já ter aprendido o suficiente para não precisar recomeçar. E é aqui que nasce uma das armadilhas mais silenciosas da vida adulta. A ideia de que maturidade, como se crescer fosse sinônimo de parar de arriscar. Como se amadurecer fosse abandonar a ousadia. Só que existe uma linha muito fina entre responsabilidade e medo disfarçado. Você começa a viver em modo manutenção. Não está infeliz o suficiente para romper, mas também não está realizado o suficiente para vibrar. Você mantém o emprego porque é seguro, mesmo que não te mova. Mantém planos adiados porque agora não é hora. Mantém sonhos guardados porque parecem grandes demais para o momento da sua vida. E enquanto você mantém, a vida continua passando. Não em grandes tragédias, não em rupturas dramáticas, mas nos pequenos adiamentos, no projeto que ficou para o ano que vem, na conversa que você evitou, na oportunidade que parecia boa demais para arriscar. No convite que você recusou por cansaço ou por receio. O medo depois dos 30 é diferente. Ele não grita como na juventude. Ele usa palavras bonitas como prudência, responsabilidade, maturidade. Ele se apresenta como cuidado. Mas no fundo, muitas vezes é só o receio de descobrir que você ainda pode falhar. E falhar agora dói diferente porque você já construiu uma identidade. Já criou uma imagem de quem você é. Recomeçar parece ameaçar essa identidade. Mudar de direção parece admitir que talvez você não tenha escolhido tão certo antes. Se esse tipo de reflexão mexe com você, se você sente que precisa de conversas que não passam a mão na cabeça, mas despertam, já se inscreve no canal agora. Porque aqui a gente não fala sobre viver no automático. A gente fala sobre acordar antes que o tempo passe de vez. A verdade é que a coragem não pertence à juventude. Ela pertence a quem decide agir apesar do medo. Aos 20 você agia sem entender o tamanho dos riscos. Hoje você entende, e isso te paralisa. Só que maturidade não deveria ser prisão. Experiência deveria ser ferramenta. Você tem mais repertório, mais consciência, mais capacidade emocional do que tinha antes. O que talvez tenha diminuído não é sua força, mas sua tolerância ao desconforto. Você não quer mais sentir aquela instabilidade inicial, aquela sensação de estar começando do zero, e então prefere permanecer onde está, mesmo que isso signifique diminuir o tamanho dos seus sonhos. Existe algo extremamente perigoso em se acostumar com uma vida apenas razoável, porque ela não dói o suficiente para exigir mudança, mas também não pulsa o suficiente para gerar entusiasmo. Você aprende a sobreviver bem, mas desaprende a se expandir. E o tempo indiferente continua passando. 5 anos passam mais rápido do que você imagina. 10 anos passam enquanto você está organizando as coisas. E um dia você olha para trás e percebe que não foi a vida que ficou difícil demais para arriscar, foi você que começou a se convencer de que não podia mais. Você não precisa agir como agia aos 18. Não é sobre irresponsabilidade, é sobre honestidade, sobre olhar para si e perguntar se suas decisões estão sendo guiadas por consciência ou por medo, sobre reconhecer quando sua prudência começou a proteger mais suas inseguranças do que seus objetivos, porque há uma diferença brutal entre estabilidade e estagnação, e muitas vezes ela só é percebida tarde demais. A vida não para depois dos 30, mas muitas pessoas param por dentro. Param de tentar algo novo, param de se desafiar, param de se permitir errar e chamam isso de amadurecer. Só que amadurecer deveria ampliar sua visão de mundo, não reduzir suas possibilidades. Deveria aumentar sua clareza, não sua paralisia. Deveria fortalecer sua confiança, não corroê-la silenciosamente. Então eu volto ao ponto inicial, talvez de forma ainda mais direta.
Você está deixando a vida passar, não porque não tem oportunidades, não porque não tem capacidade, mas porque talvez esteja esperando o momento em que o medo desapareça. E esse momento não vai chegar. O medo não some com a idade. Ele só muda de roupa. A única coisa que realmente pode mudar é sua decisão de não permitir que ele continue decidindo por você. A pergunta final não é se você tem 30, 35 ou 40 anos. A pergunta é simples e incômoda. Você ainda quer viver de verdade? Ou só quer se proteger do risco de viver? A vida não está esperando você se sentir pronto, ela está acontecendo agora. E cada adiamento é uma escolha silenciosa. E talvez a parte mais difícil de admitir seja essa. Ninguém vai vir te empurrar para viver. Ninguém vai bater na sua porta dizendo que está na hora de você voltar a se arriscar. A decisão é silenciosa, é interna, é sua. A vida não vai esperar você se sentir completamente pronto. Ela não vai pausar até você resolver todos os seus medos. Ela continua acontecendo todos os dias, e cada vez que você adia por medo, está escolhendo assistir em vez de participar. Se essa reflexão fez você parar por alguns minutos e se enxergar com mais honestidade, então eu te faço um convite simples. Se inscreve no canal, curta e compartilhe este vídeo. Porque aqui a gente não fala sobre viver pela metade. A gente fala sobre despertar, sobre sair do automático, sobre recuperar a coragem que foi ficando pelo caminho. Se você sente que precisa de mais conversas assim, que incomodam, mas libertam menos, esse é o seu lugar. Agora me responde aqui nos comentários, com sinceridade, em que área da sua vida você sente que está se contendo mais do que deveria? A vida está passando. A pergunta é, você vai continuar assistindo?